Essa rica oportunidade, esse privilégio, nós estamos juntos aqui mais uma vez para levantarmos as nossas vozes em oração, porque é através da oração que nós buscamos o sustento, através da oração que nós mostramos o senso de dependência que temos do Senhor e também louvarmos e aprendermos juntos mais um pouco da sua santa, bendita palavra. Bom, nós temos pensado por vários momentos que temos passado sim dias de muitas lutas, dificuldades, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos de ter atitudes para mudar alguns aspectos, para mudar a nossa condição, se de fato, em meio às lutas e dificuldades que temos enfrentado, não estamos satisfeitos com a situação em que estamos, não estamos satisfeitos com a vida espiritual que temos levado, não estamos satisfeitos com a vida familiar que temos levado, que temos tido, se não estamos satisfeitos com a vida financeira, enfim, qualquer área da nossa vida, nós precisamos, se reconhecemos ou se achamos que precisamos de mudança, de resultados diferentes. A oração do Emanuel, se todos prestaram atenção, ele falou de mudança, ele falou de atitudes, e é justamente isso que nós vamos pensar nessa noite. Gostaríamos de pensar, de incentivar a cada um de nós aqui essa noite a tomarmos atitudes de acordo com a palavra de Deus, a tomar um passo em frente, sair da mesmice, sair da zona de conforto, para que possamos então alcançar os resultados que tanto almejamos. Para isso vamos observar um primeiro texto, Mateus capítulo 14, é um texto bastante conhecido, mas aqui a gente vai ver uma palavra-chave que, apesar de não estar mencionada aqui nesse texto, nós vamos ver no contexto. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, nós vamos ver aqui um texto bem conhecido de todos, e eu gostaria que os irmãos pensassem na primeira atitude que precisamos ter em busca, no sentido, no alvo das mudanças que nós tanto almejamos. A primeira atitude é ousadia, e é isso que nós vamos ver aqui nesse texto, Mateus capítulo 14, e o verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Até aqui nós contamos com as bênçãos de Deus enquanto veremos de meditar na sua palavra. Amém.
Bom, nós temos visto um texto bastante conhecido, só para nós entendermos. Jesus, então, depois da multiplicação dos pães, dos peixes, depois daquela grande multidão ter passado uma tarde inteira ali com Jesus, os seus ensinamentos, as multidões que o seguiam, e de fato Jesus alimentando aquela multidão, de sorte que muitos homens, mulheres e crianças se fartaram, né? E ainda sobraram. Só os homens foram 5.000 homens. A Bíblia é bem clara que só de homens foram 5.000, e mais as crianças e mulheres. Então, no final daquele dia, um dia exaustivo, um dia cansativo, de muitos trabalhos, de muita pregação, muito ensino, já no finalzinho, Jesus então manda que os discípulos peguem o barco, atravessem para o outro lado da margem, porque Jesus tinha uma necessidade de ir resolver um problema do moço que estava lá do outro lado. E agora, durante esse período, os discípulos, aqui é bem claro que os discípulos eles não queriam ir. Aqui na minha tradução fala que compeliu Jesus, mas em outras traduções traz outras palavras semelhantes, como insistiu Jesus, como ordenou Jesus, seja o que for, qual for a sua tradução, mas nós vemos que os discípulos estavam resistentes, não queriam ir, porque Jesus mandou que eles fossem sozinhos atravessar o mar e disse que logo depois ele haveria de encontrar junto com eles. E nos outros textos aqui, paralelo a esse, fala que os discípulos deixou até um barquinho, um pequeno barco, para que Jesus pudesse tomar aquele barco então e se encontrar com eles. Mas nós podemos pensar, por que os discípulos então não queriam, ou estavam resistentes, e Jesus os impeliu, Jesus os confrontou, ou Jesus os ordenou para que de fato eles fossem, né? E obedecendo a voz do Mestre, e sendo submissos à voz do Mestre, mesmo que por dentro não muito confortáveis, vamos usar essa expressão, não muito confortáveis com a ordem do Senhor Jesus, entraram dentro do barco e foi. Mas nós temos que lembrar que momentos antes eles passaram por uma grande tormenta no meio do mar, né? E as águas agitadas e o vento soprando, mas Jesus estava no barco, né? Se acontecesse alguma coisa, Jesus estava no barco. Podemos imaginar o sofrimento, o susto que eles passaram naqueles momentos. E agora Jesus manda eles novamente atravessar o mar para o outro lado da margem. Talvez venha na mente deles aquele trauma, aqueles momentos, aquela situação que eles passaram, né? Até que Jesus se levanta de onde ele estava, manda o vento calar a boca, manda as águas se acalmarem, e eles viram ali o grande poder de Deus e ficaram de fato exultantes com o poder daquele que manda, e até o vento e a chuva e o mar lhes obedecem. Então nós vemos aqui num contexto, né, os discípulos já tinham passado por isso, agora já sabiam que era o finalzinho da tarde, a viagem seria longa, o barco não era grande coisa, no que diz respeito à proteína, no que diz respeito à grande evolução, seria uma viagem longa, seria uma viagem demorada, já estava caindo o dia, sabiam que teriam que enfrentar aquela situação durante a noite, e era algo que eles não estavam confortáveis para fazer, mas sob a ordem, debaixo da disciplina do Senhor, eles vão. Então, nós vemos o texto, Jesus despede as multidões, faz tudo o que ele tinha que fazer, vai para o monte, seu momento de oração, seu momento de comunhão com Deus, a sós. Nós sempre vemos o Senhor Jesus tendo esses momentos de buscando conforto, consolo, essa comunhão íntima com o Senhor. Então, depois que passou esse tempo, o texto mostra para nós que na quarta vigília da noite, então Jesus vem e se coloca ali junto com eles. O texto é bem claro em dizer também que os ventos eram contrários e as ondas batiam no barco. Novamente eles não estavam
numa situação confortável, o barco balançava, a água entrava, o vento era contrário, então eles tinham dificuldade de avançar naquela situação. Talvez um nevoeiro, a visibilidade era pequena, né? Por conta da neblina, por conta do vento, por conta da hora, né? Sendo tarde da noite. E então, até que na quarta vigília da noite, Jesus chega e se faz presente ali com eles. Então vamos pensar, a quarta vigília da noite se encontra entre as 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Naquele horário, naquela cultura local, a primeira vigília começava às 18 horas e ia até às 21 horas. Essa era a primeira vigília. Depois a segunda, das 21 horas até meia-noite. A segunda, depois de meia-noite às 3, a terceira, e depois a quarta, entre 3 horas da madrugada até 6 horas da manhã. E a partir de 6 horas da manhã começava o dia, a primeira hora, depois a terceira hora, 9 horas da manhã, a sexta hora, meio-dia, a nona hora, às 15 horas. A gente vê esse relato da hora sexta até a hora nona, quando houve trevas sobre toda a face da terra, era justamente nesse horário, do meio-dia às 3 da tarde. Então, de madrugada, talvez com névoa, talvez visibilidade tensa, sem visibilidade, Jesus se coloca ali. Quando eles veem aquela situação, eles ficam atemorizados, eles ficam amedrontados. Mas nós podemos pensar, Jesus falou que iria, né? E passou o tempo, a noite caiu e eles adentraram naquele mar, e juntamente com o barco naquele mar, a noite também ia avançando e a escuridão cada vez mais e mais. Mas Jesus disse que iria ter com eles. Então, mesmo que estava demorando, passou 1, 2, 3, possivelmente 4 horas, 5 horas, não sabemos exatamente, mas nesse período, entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, Jesus foi ter com eles. Primeira aplicação nós podemos tirar para nós aqui, pensando nesse contexto, que Jesus ele pode demorar, mas atrasado ele não chega nunca. E se ele tem falado, se ele tem prometido que ele vai voltar, mas desde quando nós ouvimos que ele vai voltar? Desde muito tempo nós ouvimos que ele vai voltar, mas ele ainda não voltou, está demorando muito. Como diz as meninas, né? A gente sempre tem pensado em casa, como será no céu, e quando o Senhor voltar para nos buscar. E sempre quando a gente entra nesse assunto, a Jordana ela sempre fala, mas está demorando muito. Ou seja, até elas já ouviram a gente falar tanto a respeito que o Senhor vai voltar para nos buscar, que elas mesmas falam, né? Nossa, está demorando muito. Mas o fato é nós sabermos que, se Jesus falou que ele vai voltar, de fato nós temos que estar preparados, com as malas prontas, porque ele vai voltar. E se diante de uma situação adversa, se diante de uma situação tempestuosa, se diante de uma situação de dificuldade em nossas vidas que estamos passando, se sabemos que o Senhor vai nos visitar, se sabemos que o Senhor vai estar conosco, não importa o quanto vai demorar, o fato é que sabemos que Jesus vai estar. Então, Jesus, naquele período da noite, da madrugada, Jesus chega ali e eles começam atemorizados, com medo, já estavam tensos, lembrando da outra situação, lembrando do susto que passaram, no meio do mar, as ondas batendo, o vento era contrário, de repente, eles veem alguém andando sobre as águas. A cabeça deles, como Jesus ia encontrar com eles? Através de um barco, de modo convencional. Ninguém pensou, Jesus também poderia ter avisado, mas não foi essa a intenção de Jesus. Jesus queria de fato ensinar algo para eles. Então, Jesus chega andando sobre as águas, e quando eles, sem
enxergar quem de fato era, começam a dizer se poderia ser um fantasma, e com muito medo começam a gritar. E note que no barco não tinha nenhuma mulher, eram 12 homens, estavam ali numa histeria total, e gritando, e falando, é um fantasma, e o medo. Mas é interessante, né? A gente não vê que ninguém correu, porque não tinha como correr, né? Tem situações em nossas vidas que não tem para onde correr. Ou nós temos que enfrentar, ou nós temos que enfrentar as coisas que nós temos de passar nessa vida. Aquilo que é para nós, aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, é para nós, não é para o outro. Aquela dificuldade, aquele sofrimento, aquela situação, cada um de nós vamos ter de enfrentar, não tem de correr. A diferença é se nós vamos enfrentar para vencer ou se vamos enfrentar cabisbaixo, já com atitude, derrotados, e se vamos enfrentar para perder. Mas de fato, nós temos que enfrentar situações. Tem hora que não tem para onde correr. E ali estavam os discípulos, amedrontados, com medo, até que Jesus exclama: calma, rapaziada, sou eu não disse que viria? Tudo bem, agora eu estou aqui. Imediatamente Pedro poderia reconhecer a voz do Senhor, porque a vista não estava tão favorável, e ele disse, acalmando os seus sentimentos, acalmando os seus ânimos, acalmando o seu medo, ele disse: Senhor, se és tu de fato, manda que eu vá até o Senhor por sobre as águas. Interessante Pedro, nessa atitude de controlar tudo aquilo que ele estava sentindo. Os discípulos estavam juntos ali, compartilhando a mesma adversidade, compartilhando a mesma situação de perigo, com os ventos, com o mar, com o barco, compartilhando dos mesmos medos, mas Pedro, ele tem uma atitude diferente, e a partir daqui, ele começa a mostrar para nós aquilo que nós precisamos ter para alcançar as tão desejadas mudanças que nós queremos em nossas vidas. Primeiro, nós precisamos controlar os nossos medos, controlar a nossa ansiedade diante da situação adversa, diante da situação do perigo, diante do medo. Nós temos de exercer controle, exercer domínio próprio sobre sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que estamos sentindo, sobre o medo que está sobre nós. Eu lembro de uma situação que nós passamos, e os irmãos sabem, quando a Nicole ficou doente, tanto que passamos medo e susto naquela época, naquela ocasião, e logo que descobriu, era uma bactéria muito forte, né? E a pediatra dela tinha receitado a medicação forte através da injeção, e no outro dia que nós levamos ela numa infectologista, a infectologista falou que o remédio estava certo, mas que precisava tomar na veia, né? Então nós fomos até um setor lá da Unimed para que a medicação fosse aplicada na veia. E naquela situação era a primeira vez que ela ia tomar a medicação na veia. Tinha uns 4 enfermeiros, né? Um segurando o braço, o outro segurando o tronco, o outro segurando os pés, e um tentando pegar a veia nela, e eu segurando ela, a cabeça dela, e ela naquele desespero, naquele grito, naquela, né? Vinha um enfermeiro, picava ela, procurava a veia, não achava a veia, tirava, colocava de novo e tirava. Aquela situação tensa, não achava a veia, aquela dificuldade. Aquilo, os próprios enfermeiros foram ficando tensos, e a Nicole aos berros, e eu ali junto com ela, falando que a gente estava junto ali, e orando naquela situação, até que chamaram um enfermeiro padrão, que ele saiu lá do hospital, atravessou a rua, foi até lá onde nós estávamos, e os enfermeiros que estavam ali, entregou para ele a responsabilidade: olha, pega a veia, porque nós não estamos conseguindo. Então vai, agora o que eu pensei, né? Agora esse aí é experiente, né? Agora vai, então vai, Nicole, agora vamos, fica firme. E eu segurando a cabeça da Nicole, orando junto ali, e os outros enfermeiros tudo segurando ela, e ela gritando e berrando. Quando eu olho, o enfermeiro olha para mim e
fala, não peguei. E a Nicole com vontade de fazer xixi, que eu olho para a Nayara branca, a cor tinha sumido dela, estava um caos ali, o caos estava reinando. Mas se eu desesperasse, ia ficar muito pior. A Nicole com vontade de fazer xixi, fui, pedi um tempo, eu não tinha nada para falar, porque se eu fosse falar eu ia começar a chorar, estava um trem engasgado aqui, só falei para o pessoal, calma, vou levar ela para fazer xixi. E aí eu fui, levei ela para fazer xixi, a Nicole apavorada naquela situação, eu não podia demonstrar para ela que eu estava com medo. Se eu esmorecesse ali e ficasse desesperado, que benefício ia ter naquela situação? Ia piorar tudo, né? Por dentro, claro que eu estava agitado, claro que eu estava com medo, claro que eu estava ansioso, claro, mas a gente tem situações, tem momento que a gente precisa controlar o medo, agir racionalmente, pedir e clamar a misericórdia do Senhor e enfrentar de novo. A gente precisou sair do banheiro, voltar para aquela maca, deitar tudo ali de novo, todo mundo segurando, e até que ele conseguiu pegar a veia nela e fazer a aplicação da medicação. Então tem momentos que nós precisamos aprender com Pedro, controlar o seu medo, controlar a ansiedade, controlar o desespero e agir racionalmente. Pedro ouviu a voz do Senhor. Ele poderia não estar vendo claramente, mas ele sabia que ele era poderoso para estar ali, porque ele já tinha experiências com o Senhor em alto mar. Pedro, a primeira vez que Pedro teve uma experiência com o Senhor, depois que o Senhor pregou e usou o seu barco, Pedro voltou da pescaria, não tinha pegado nada, e Jesus disse para ele, vamos pescar. Era uma hora que não era hora de pescaria. Pedro fala, então na tua palavra nós vamos. Pedro subiu no barco com Jesus, foi até o mar e falou para ele, então aonde que eu lanço as redes? Jesus falou, lança aqui. Pedro lançou, encheu de peixes aquela rede, fez sinal para outros barcos ajudarem a arrastar aqueles peixes até a margem. Então Pedro sabia quem ele era, sabia que ele era poderoso para estar ali, reconheceu a voz do Senhor e agora estava tomando um passo de uma atitude de ousadia rumo a uma experiência particular, íntima, somente ele e o Senhor. E é justamente isso, irmãos, nós precisamos ter essa atitude de ousadia para com o Senhor. Todos estavam no barco. Imagina que Pedro falou, se és tu, Senhor, manda que eu vou até aí. Imagina o silêncio que não ficou no barco. Quem teria coragem de falar, eu também, Senhor? O outro, eu também, Senhor? O outro, eu também? Não. Todos calados. Imagina que qual era o lugar mais seguro que eles tinham naquele momento? Barco. E aonde eles estavam? No barco. E quem saiu do barco, exceto Pedro? Ninguém. Muitas das vezes, nós ficamos no barco e nos privamos de gozar experiências com o Senhor. O que tinha lá onde Jesus estava? No meio do mar, no escuro, as ondas revoltas, né? O vento soprando, não tinha nada. O que Jesus poderia ter falado? Não, Pedro, calma aí, eu já estou chegando. Mas não, Jesus parou a uma distância do barco, talvez aqui ali na rua, falou, pode vir, Pedro, vem caminhando sobre as águas. Pedro estava naquele momento para gozar uma experiência única e particular com o Senhor. Pedro iria vivenciar um milagre na sua vida. E é justamente isso, muitas das vezes, nós sabemos contar e testemunhar os milagres que acontecem na vida de outras pessoas, na vida de outros irmãos. Quem aqui já ouviu eu dizendo no púlpito que quando um irmão, um servo de Deus, está prestes a partir desse mundo, o Senhor revela algo particular para ele e que ele, de alguma maneira, fica sabendo que a sua partida está próxima. Alguém já ouviu falar isso? E quais normalmente são os exemplos que eu menciono? A dona Geni, o senhor Zezinho e a dona Tita, né?
Sempre estou contando esses exemplos porque realmente eu acho isso fantástico. Mas eu quero vivenciar isso na minha vida. Eu quero ter essa experiência particular com o Senhor na minha vida. Aí eu pergunto, o Senhor já me revelou que eu estou próximo para partir? Não, ainda não. Isso é um projeto a longo prazo. O Senhor sabe muito bem que é um projeto a longo prazo. Eu estou esperando essa revelação, mas não agora. Pode ser a longo prazo, sem problemas. Mas é justamente isso, a gente poder contar de experiências próprias com o Senhor, acontecer, ter experimentado o milagre nas nossas próprias vidas. Imagina a igreja dos apóstolos, depois que se fundou ali a primeira igreja em Jerusalém, e os apóstolos estavam pregando a respeito de Jesus e as suas maravilhas e tudo que eles viram Jesus fazer, e talvez um deles se levanta e fala assim: olha, nós vimos uma noite, Jesus estava caminhando sobre as águas, e a gente estava lá na quarta vigília da noite, e com medo, e de repente Jesus aparece lá andando sobre as águas. Seria tremendo, não seria? Agora imagina Pedro. Eu estava lá andando junto com o Senhor, eu gozei dessa experiência junto com o Senhor, eu estive com Ele por sobre as águas. Então, como as pessoas haveriam de ficar maravilhadas com o seu testemunho? Uma coisa é nós ouvirmos, ficarmos admirados dos milagres que acontecem na vida das outras pessoas e dar glórias a Deus por isso, não tem nada errado com isso. Dar glórias a Deus, louvar o Senhor por isso, o problema é esse, né? Glória a Deus pelos milagres que acontecem na vida dos irmãos, mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos de ter experiências para contar, de ter milagres próprios em nossas vidas para contar, para testemunhar, para louvarmos o Senhor, e isso é relacionamento, e para isso nós vamos precisar de ter ousadia. Pedro nos inspira a ter ousadia em busca dessa experiência particular com o Senhor. Nós tanto estamos no barco, uma vez numa situação difícil financeiramente, ou passando, e surgiu uma oportunidade de uma entrevista num restaurante no shopping. E eu fui, fiz a entrevista, e a pessoa aprovou, gostou do meu perfil, até o salário não era ruim naquela época, naquela ocasião, era até um salário bom, razoavelmente bom, era para gerente daquela unidade ali no shopping. E quando ela me passou o horário, eu fiquei extremamente triste, porque trabalha todos os sábados, todos os domingos, tinha uma folga na semana e não podia folgar no domingo e nem folgar no sábado. Tinha um sábado no mês, os domingos tinha que trabalhar todos os domingos e uma folga na semana, né? E aquilo, eu me vi tanto no barco, porque eu poderia ter uma atitude de ousadia. Não, eu não preciso desse emprego, não. Eu tenho o serviço do Senhor, que é mais importante, e Ele vai abrir portas, Ele vai sustentar. Eu poderia ter uma atitude de fé e ousadia naquela situação, mas eu não tive. Fiquei pensando, fiquei de dar resposta para a pessoa no outro dia, fui para casa, conversar com a Nayara, ela falou assim: não, esquece, isso aí não tem como. Comentei com a família: não, você está ficando doido. E o trabalho do Senhor, e as reuniões. Mas eu fiquei remoendo com aquilo, tanto eu estava no barco, que eu não tive condições, não tive a capacidade de, com atitude, com ousadia, de reconhecer que o Senhor haveria de providenciar o sustento, haveria de providenciar portas. Mas é justamente isso. Agora nós temos que pensar: que milagre sua vida precisa? É no casamento? Então comece a ter uma atitude de ousadia no seu casamento. Faça algo diferente. Faça algo diferente para a sua esposa. Faça algo diferente para o seu esposo. Comece a orar juntos. Comece de fato a fazer alguma coisa que você não faz normalmente, esperando ter um resultado que agora normalmente não está tendo. Então faça algo diferente, faça algo novo e espere um resultado novo. No âmbito familiar. Então o que precisa ser feito? Talvez reunir a família, reunir os filhos,
Abre o jogo, olha pessoal, do jeito que está, não está legal, não estamos satisfeitos com a vida espiritual. Talvez o pai e a mãe, nós que fazemos estudo de criação de filhos, isso já foi falado no estudo, muitas das vezes o pai se converteu mais tarde, os filhos já estão grandes e não tiveram aquele ensinamento e a situação espiritual não está muito legal. Então, até mesmo a gente comentou no estudo, do pai reconhecer e pedir perdão para os filhos. Olha, vocês me perdoem porque lá atrás eu não tive essa condição, eu não tinha esse entendimento, a minha condição espiritual era outra, hoje eu entendo espiritualmente, nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar. O milagre na área familiar, então vamos ter ousadia, vamos orar juntos, vamos batalhar, vamos dar um passo para que a mudança possa acontecer. Porque se ficarmos do jeito que estamos, não adianta esperarmos resultados diferentes. Vamos colher exatamente os mesmos resultados. Na saúde, no financeiro, seja qual área for, que estejamos precisando de um milagre, de uma atitude, de uma experiência junto com o Senhor, que possamos ter a ousadia que o apóstolo Pedro nos encoraja. Agora, já que eu falei de encorajar, se tem uma pessoa que nos encoraja, é Davi. Vamos ver um texto bem rapidamente, 1 Samuel, capítulo 24. Então nós precisamos ter a ousadia para mudar, para dar um passo, para ter atitude diferente do que todo mundo tem e esperar colher resultados diferentes. Ousadias nós aprendemos com Pedro e agora coragem nós aprendemos com Davi. Como de fato nós somos influenciados a termos coragem quando nós olhamos a história de Davi, nas batalhas que ele travou e a maneira como ele conduziu a nação de Israel. Todos nós sabemos que, como pai, deixou muito a desejar, permitiu o pecado em sua vida, e a Bíblia não deixa de mencionar os erros que os servos do Senhor teve no passado, né, para mostrar de fato que eram seres humanos, estavam aptos para errar, mas também decidiram obedecer, e o Senhor agiu através deles. 1 Samuel 17, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Aqui nós vemos aquela situação, os filisteus estavam ali para pelejar contra o povo de Israel, eles estavam então naquela batalha, todos nós conhecemos, nós já estudamos com detalhes, o Manuel trouxe para nós muitos estudos ali da vida de Davi, nós conhecemos a história, mas o interessante é que todos estavam ali, e quando viram Golias, eles ficaram amedrontados, o exército de Israel, começaram a dizer uns para os outros: viu aquele homem, viu aquele homem, viu aquele homem. Então olha como isso é prejudicial. Uns diziam aos outros, viu aquele homem. E Golias realmente representava um gigante, não só na sua estatura, mas em toda a sua criação, em todas as batalhas que ele já tinha enfrentado. De fato era um herói na sua nação, todo o arsenal, todo o armamento, toda a sua criação, aquele homem duro, aquele homem rústico, aquele homem grosso, aquele de fato, não só na sua estatura, mas Golias representava ali um tanque de guerra. Ninguém, humanamente falando, era capaz de enfrentar Golias de igual para igual, né? Quando a Bíblia menciona o peso da sua lança, da sua espada, do seu escudo, né? Ninguém, nenhum homem, por mais valente que fosse, tinha condições de lutar com tudo aquilo que ele carregava, né? Golias de fato representava
um grande problema, um gigante mesmo em todos os aspectos. Mas Davi, chegando ali, Davi não está nesse meio poluído, onde todo mundo está falando, todo mundo amedrontado, falando uns para os outros: olha ele, olha a lança, olha o escudo, olha a espada. Não, Davi chega com a mente limpa. Davi chega naquele momento trazendo consigo algo que ninguém viu, mas que ele tinha de experiência particular com o Senhor. Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou o urso, Davi cuidou das ovelhas do seu pai. Davi, quando via o perigo, Davi afastava o perigo, Davi cuidava, Davi era pastor. Então ele tinha experiências com o Senhor, era algo interno e ninguém sabia disso, era algo dele. Ele chega ali com a mente limpa, ele chega ali sem aquela poluição que todos do exército de Israel estavam naquele momento poluídos. Olha, nós não vamos vencer, nós não podemos vencer. Viu Golias, viu a espada, viu a lança, e diziam uns para os outros, e o medo se ficou generalizado, né? Davi também não era bobo, apesar de ser corajoso. Davi não era bobo, apesar de Davi nos incentivar a ter coragem. Davi queria saber: olha, o que o rei está dando? Qual que é o prêmio? E quando nós vemos aqui na palavra de Deus, o rei estava dando por esposa a sua filha, muitas riquezas, e a casa de seu pai ficaria isenta de pagar impostos. Davi sabia que ele teria recompensas. Na verdade, quando Davi olhou tudo aquilo, ele viu que Golias não era um problema, mas era a solução. Era a solução. Eu vou ser príncipe, vou ser rei, vou casar com a filha do rei, nunca mais estou debaixo desse jugo, dessa carga tributária, nunca mais eu vou cuidar das ovelhas, eu vou ser o dono das ovelhas. Davi estava vendo de fato aquilo que estava diante dele por recompensa. Então, os grandes problemas que nós temos na vida, e temos de levantar a cabeça para enfrentá-los com a ousadia que veio do Senhor, porque Davi tinha comunhão com o Senhor, Davi foi ungido pelo Senhor, e Davi chama o Senhor para as suas batalhas. Óbvio que Davi não podia ir sozinho, óbvio que Davi sabia que sozinho ele estava morto, mas ele chama o Senhor para batalhar com ele naquela situação. E Davi vê uma oportunidade de se tornar príncipe, de não pagar imposto, de ficar rico, de ficar numa situação favorável, e com ousadia e coragem ele vai enfrentar Golias. Imagine Davi ali no campo de batalha, Golias então trazendo aquele monte de insulto e insultando Deus de Israel. Então Davi disse: tu vens a mim com espadas e lanças, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Apenas para ilustrar, imagine um diálogo no céu diante dessa situação. Deus no seu trono, mesmo sabendo que Davi iria dizer aquelas palavras, imaginamos que tivesse um anjo ali do lado que falasse o seguinte: o senhor viu, Senhor? Em nome de quem que ele está indo batalhar? Ele disse: em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Imaginamos que Deus então diria: então Golias está morto, porque se eu vou lutar, se ele vai pelejar em meu nome, o adversário está derrotado, o adversário está morto. Golias estava sentenciado à morte, porque Davi estava lutando em nome do Senhor dos Exércitos. Havia uma recompensa. Davi então pega 5 pedras, coloca na sua sacola uma lançadeira e vai. Por que Davi escolheu ou pegou 5 pedras? Interessante a gente pensar. Por que Davi pegou 5 pedras? Nós podemos aplicar que Davi se dava o direito, pegando 5 pedras, de errar em uma de suas tentativas. Isso significa que nós, na intenção de mudar as nossas atitudes, na intenção de fazermos algo novo,
de fazermos algo diferente em prol do nosso casamento, em prol da nossa família, ou da nossa situação financeira, ou da nossa saúde, seja o que for, traçarmos uma estratégia, pode ser que vai dar errado na primeira vez. Isso não significa que fomos derrotados. Significa que na nossa sacolinha da fé tem que ter mais pedrinhas, tem que ter mais oportunidades, tem que ter outros planos. Se não deu certo assim, vamos fazer assim. Mas continue em frente, vá em frente. E quando Davi lança a pedra e Golias cai no chão, ele morreu imediatamente? Imediatamente não. Mas Golias Davi então pega a sua espada e corta a cabeça de Golias. Podemos pensar que diante das situações adversas, em momentos difíceis, nós temos que cortar o mal pela raiz. Ninguém sobrevive sem cabeça. Sem dente, sim. Sem cabelo, sim. Sem braço, sim. Mas sem cabeça, ninguém sobrevive. Agora, diante da situação adversa, principalmente na vida espiritual, se temos uma dificuldade com o pecado, se temos uma dificuldade com o irmão, se temos uma dificuldade no aspecto espiritual, e nós temos que cortar o mal pela raiz e vencermos, enfrentarmos, chamar o Senhor para as nossas batalhas, porque mesmo que seja grande, mesmo que seja um gigante que aos nossos olhos não temos condições de enfrentar sozinhos, mas o Senhor pelejará por nós. Agora, um último exemplo que eu gostaria de pensar é em Gideão. Quando Gideão ele foi chamado pelo Senhor para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Lá em Juízes mostra que os midianitas vinham como grandes enxames de gafanhotos e destruíam tudo que Israel produzia, todas as plantações, lavouras, rebanho, ovelhas, tudo. Os midianitas vinham e destruíam tudo. A situação de Israel, do povo de Deus naquele momento, era lamentável, uma pobreza terrível, uma miséria mesmo, e tudo que eles faziam era escondido dos midianitas. Aí nós vemos no capítulo 6, Gideão estava ali, malhando trigo no lagar, e o Senhor chega e fala com ele, que através dele, ele haveria de salvar o seu povo das mãos dos midianitas. Mas uma aplicação nós podemos tirar desse texto é que Gideão ele estava malhando trigo no lagar, quando na verdade ele precisava de uma eira para malhar o trigo. Uma eira é um campo aberto, é como se fosse aquele terreiro onde seca café, onde espalha o café no terreno e ali fica o café para secar. Era ali um campo aberto, uma eira que ele precisava para malhar o trigo, mas ele estava fazendo num lagar. Um lagar era um lugar pequeno, um lugar reduzido, redondo, onde tinham pequenos dutos embaixo, colocava grandes quantidades de uva no lagar e os homens iam pisando, até extrair o caldo, o suco da uva para fazer o vinho. Aquilo era um lagar. Então o que nós aprendemos com Gideão? Que ele precisava, o ideal para ele era uma eira, mas ele não podia por conta dos midianitas, e ele estava malhando trigo no lagar. Não era o ideal, mas era a sua realidade. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que enfrentar as situações de acordo com a nossa realidade. Idealizarmos aonde nós queremos chegar, idealizarmos quando nós chegarmos lá, o que vamos fazer, vamos louvar, vamos dedicar ao Senhor, vamos fazer alguma coisa, vamos gozar naquela situação ideal. Mas enquanto o ideal não chega, nós temos que enfrentar com a nossa realidade. E Gideão estava malhando trigo no lagar, era a sua realidade, porque eles tinham medo dos midianitas. Tudo que eles faziam, mesmo que fosse para alimento,
tinham que ser escondidos, porque de fato os midianitas vinham e roubavam e destruíam tudo que eles tinham. Então nós temos que aprender a enfrentar as situações adversas a partir das nossas realidades. Se a nossa realidade hoje é uma realidade que não nos agrada, espiritualmente falando, na área do nosso casamento, ou na área do familiar, ou seja, qual área que for, é a nossa realidade hoje. E a partir dessa realidade, com essa realidade, com a esposa que eu tenho, ou com o marido que você tem, que não é o ideal, as atitudes dele ou dela, que o casamento não está legal, mas é a partir daqui que você vai começar a tomar atitudes para mudar. Se na área familiar você sabe que não está legal, é a partir daqui, erguendo a cabeça, levantando e tomando atitudes. Gideão não estava sentado, ele estava malhando trigo com estratégia, escondido. Estava difícil demais, porque quando o anjo do Senhor chega lá, Gideão fala: se tu, Senhor, estás conosco, por que estamos sofrendo desse jeito? Aí o anjo fala para ele: então, você vai ser o libertador do povo, porque as suas orações têm chegado até mim. Então nós vemos ali o Senhor convencendo Gideão, que era medroso, que era pobre, que era o menor de Israel, mas que de fato o Senhor o capacitou. Mas Gideão estava de acordo com a sua realidade. O ideal era o campo aberto para malhar o trigo, era uma eira, era um grande terreiro, mas ele não podia. Ele estava trabalhando na sua realidade. Então que de fato nós possamos ter a ousadia de Pedro, a coragem e a ousadia de Davi, a partir da nossa realidade, tomarmos atitudes para gozarmos de experiência própria com o Senhor, que possamos estudar a palavra como de fato nós nunca estudamos. Nós vamos ter resultados, conhecimento, experiência com o Senhor como nós nunca tivemos. Que possamos ter uma vida de oração como nós nunca tivemos, seja de madrugada, seja à noite ou seja pela manhã, e nós vamos ter resultados como de fato nós nunca tivemos. Se nós sempre tivermos as mesmas atitudes, se nós ficarmos acomodados na mesmice, nós sempre vamos colher o mesmo resultado. Agora, se queremos resultados diferentes, precisamos ter atitudes diferentes. Para isso, nós precisamos de ousadia, coragem, a partir da nossa realidade, porque o Senhor é conosco. O Senhor nos abençoe, o Senhor conserve a sua palavra em nossos corações, a fim de que possamos aplicar em nossos viveres diários, seja na nossa vida individual, familiar e até mesmo na igreja local. Nós vamos ver mudanças, mas isso depende de cada um de nós individualmente. Que o Senhor nos abençoe. Amém.